Olá pessoal do primeiro ano A, que bom estar aqui novamente com vocês, retomando os nossos encontros virtuais. Semana passada não tivemos, por conta que está reiniciando as aulas de forma presencial, com os alunos que optaram por voltar. E há 2 semanas atrás nós tivemos a aplicação da avaliação diagnóstica. Essa semana é para revisar alguma coisa e justamente a gente vai aproveitar essa avaliação diagnóstica para fazermos a correção das 15 questões que foram disponibilizadas para que vocês tentassem responder, tá bom? Esse novo formato, a gente está numa nova etapa, que é chamada de ensino híbrido, onde vamos continuar atendendo o pessoal que permanece em casa, como vocês, e também de forma presencial aqueles que optaram por voltar, certo? Então, esse mesmo material que está sendo agora disponibilizado para vocês, a correção, fizemos de forma detalhada em sala de aula com os que estavam presentes, tá bom? Então vamos tentar ser o mais prático e objetivo possível aqui nessa correção. E assim vai continuar os nossos encontros semanais. A partir da próxima semana vamos ter as atividades semanais com os vídeos explicativos, acompanhando a atividade, muito semelhante ao que a gente trabalhou até agora. Uma diferença é a questão dos prazos, Os prazos foram um pouco mais reduzidos, como eu já avisei a vocês anteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, vamos nos comunicando para procurar sempre deixar da melhor forma possível as explicações para vocês, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos logo dar uma olhadinha nessas questões e na correção da avaliação diagnóstica, fazendo a nossa revisão, tá certo? Vamos lá. Pois bem, a primeira questão, é a questão que vai falar sobre, aqui é a minha primeira, Para vocês, a ordem das questões podia ser outra também, porque podia ser misturado, mas vão ter todas as 15 questões, tá bom? Estou disponibilizando também aí a lista em anexo, porque vocês responderam pelo Google Formulário, então quem se interessar a baixar o arquivo só com as perguntas, eu estou disponibilizando aí também para vocês, tá bom? A primeira questão diz assim: o salário fixo mensal de não sei quem lá, Lovski, é de R$ 1.700. Ele faz plantões e recebe por cada plantão R$ 120. Quanto ele recebeu ao todo? Você fez 7 plantões no último mês. Isso é uma questão de função do primeiro grau, É um dos últimos conteúdos que nós vimos antes, para essa avaliação diagnóstica. A gente iniciou a função do segundo grau, mas como a gente não concluiu o conteúdo, achei por bem colocar apenas os conteúdos concluídos. E no caso o último nosso foi função do primeiro grau, tá certo? Então nós temos aquela formação básica da função do primeiro grau, Que é f de x igual a x mais b, onde f de x é a mesma coisa que y, ax mais b. Onde o a é o coeficiente angular, é aquele valor que acompanha a letra, e o b é o coeficiente linear, é o valor que aparece isolado, tá bom? Então aqui o valor que acompanha a letra é a parte variável, no caso é o valor do plantão, R$ 120 por cada plantão, então 120 vem no lugar do A aqui, certo? E o B é o valor fixo, é o salário fixo dele, no caso é R$ 1.700, vem no lugar do B. Então ficaria 120 vezes, o X seria a quantidade de plantões que ele realizou. Então ele fez 7 plantões, o 7 vem no lugar do X, tá bom? Então ficaria 120 vezes 7 mais 1.700. Tem uma multiplicação e uma soma. Tem que fazer logo a multiplicação. Então nós temos 120 vezes 7 dá 840 mais 1.700, ok? Somando tudo aqui, nós temos 2.540. Aqui, letra C, tá bom? Na que você responder, talvez estivesse em outra letra, em outra opção, Mas o valor é esse, 2.540, ok, pessoal? Substituição e cálculo. Segunda questão. Para f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 6x mais 3. Determine f de 5. Quando ele diz f de 5, esse 5 aqui está dentro do parênteses, ele está no lugar do x, tá bom? Então eu vou substituir esse x aqui por 5. Então se eu vou substituir o x, eu vou descobrir o y, tá bom? Então f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 6x mais 3. Só que o x é 5, então fica 6 vezes 5 mais 3. Lembrando que entre o 6 e o x há um sinal de vezes. Multiplica, depois soma,
6 vezes 5, 30, com mais 3. 30 com mais 3, 33, é aqui, letra C. Tá ok? Tem 33 o gabarito dessa segunda questão nossa. Vamos seguir aqui para as próximas questões. Bem, as duas próximas questões. Terceira questão, diz assim. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 14,00, mais um custo variável de 80 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, qual a lei da função que fornece o custo total de x peças? Na verdade, ele quer que a gente detecte com essas informações qual é a formação da função que é utilizada de acordo com esse enunciado. A formação básica é f de x igual a x mais b. Lembrando que a é a parte variável, é o coeficiente angular, e b é a parte fixa, o coeficiente linear, não é isso? Então, de acordo com esse enunciado aqui, qual é a parte variável? Um custo variável, 0,80, que é a mesma coisa de 0,8, né? Então, ele vai ficar acompanhando x. Vai ficar 0,80x, certo? Mais b, quem é b? B é a parte fixa. Qual é o valor aqui? Custo fixo, 14. Então, a gente tem a parte variável, 0,8, que acompanha o x, mais a parte fixa, que é 14. Então, ficaria y é igual a 0,80x, ou 0,8, mais 14. Se você olha as opções, não tem nessa mesma ordem. Por quê? Não é obrigatório que a primeira parte seja essa parte que acompanha o x. Tá bom? A gente pode ter na montagem a inversão aqui da localização, sem, no entanto, mudar a estrutura, né, básica da função do primeiro grau. Então, a parte variável, ela pode vir na segunda parte. A gente pode começar com a parte fixa, sem nenhum problema. Então, a opção certa seria a letra D, 14, que é o fixo, com mais 0,8, que é a mesma coisa de 0,80x. Tá bom? Então, aqui, letra D. Quarta questão. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. O plano A cobra R$ 200 de inscrição e R$ 50 por consulta. O plano B cobra R$ 300 de inscrição e R$ 40 por consulta. Qual das situações os dois planos se equivalem? Quando eles assim os dois planos se equivalem, eu vou ter que descobrir a formação da função de cada situação, de cada plano, e vou igualar os dois. O plano A cobra 200 de inscrição, então é a parte fixa, né? E 50 por consulta, então o 50 é a parte variável. Então ficaria para o plano A 50x, que é a parte variável, mais 200, que é a parte fixa. O plano B cobra 300 de inscrição e 40 por consulta. Ficaria 40x, que é a parte variável, mais 300, que é a parte fixa. Como é para ele ser né, ter a equivalência entre os dois planos, basta a gente colocar um sinal de igual entre essas duas funções aqui. Então ficaria 50x mais 200 é igual a 40x mais 300. Ficou uma equação do primeiro grau, agora é só organizar. O que tiver incógnito, o que tiver letra para o lado esquerdo, o que for número solto para o lado direito. Então 50x permanece, né? O 40 saiu do lado direito, veio para o lado esquerdo trocando o sinal, era positivo, veio negativo. Fica 50x menos 40x, igual. O 300, que é número, está do lado certo, permanece. E o 200, que é número solto, está do lado errado, vai ser transferido para o outro lado. Tem que inverter o sinal. No lugar de mais, coloca menos, fica menos aqui. Então, no caso, nós ficamos com 50x menos 40x é igual a 300 menos 200. 50 menos 40, 10. 10x igual 300 menos 200, 100. Agora é só dividir. 100 dividido por 10, 10. Né? Então nós temos 10. Aqui é a alternativa D, quando são realizadas 10 consultas. Ok? Vamos seguindo para as nossas próximas questões. Agora nós temos as questões 5 e 6 ainda sobre função do primeiro grau. Né? Na função a seguir, identifica o coeficiente angular e o coeficiente linear. Aqui, pessoal, não precisa calcular, é só lembrar da dica que a gente falou até agora. Coeficiente angular é o valor numérico que acompanha o x, tá bom? O número que fica junto do x é o coeficiente angular. E o número que fica solto é o coeficiente linear. Então, o angular é 2, né, que é o A, e o linear é menos 3, que no caso é o B, tá bom? Então, angular 2 positivo, linear menos 3. Opção A, ó, coeficiente angular 2 e linear menos 3, tá bom? Opção A. Sexta questão. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto
3 e 0. Lembrando que isso é um par ordenado, o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. E tem coeficiente angular, ou seja, o valor do a é 4. Veja, pessoal, que na formação básica da função do primeiro grau nós temos 4 letras: o y, o a, o x e o b. Dessas 4 letras, ele está informando 3 aqui no enunciado da questão. E está perguntando uma única que está faltando, né? Ó, eu tenho x, que é 3, eu tenho y, que é 20, e eu tenho um coeficiente angular, que no caso é o a, que é 4. Está faltando agora só realmente o b. Vamos ter que descobrir o b para depois ver a montagem dessa equação, como é que ficaria, tá bom? Então vamos substituir, né? Y é igual a x mais b. No lugar de y, coloca 20. 20 é igual a, que é o coeficiente angular, que é 4, vezes x. X, que é o primeiro valor do par ordenado, que é 3. Mais b, que a gente não sabe, está procurando, tá bom? Então baixou o 20, 4 vezes 3 dá 12, mais 20. Vamos organizar, né? B permanece isolado de um lado, o 20 já está do outro lado, permanece, e o 12, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então a gente tem b igual a 20 menos 12. B vai ser igual a 8. Então, como a gente já tem o b, vamos montar a nossa função. Y é igual a x mais b, quer dizer, y é igual a, que é 4, vezes x, mais o b, que a gente acabou de encontrar, que é 8, tá bom? Então, a função, a equação da reta fica essa. Y é igual a 4x mais 8. Opção E. Aqui para nós a opção E. Ok? Vamos seguir. Seguindo agora para as nossas próximas questões, nós temos as questões 7 e 8. Também não precisa cálculo, é só análise, né? Qual das funções a seguir representa uma função identidade? A gente falou sobre vários tipos de função, né? As principais, linear, né? Quando ela pega uma reta crescente e a gente tem esses valores passando pela origem também. Nós temos ela crescente, nós temos decrescente, quando ela vem da esquerda para a direita, baixando. Constante, quando ela fica uma linha reta aqui, pegando só o eixo y. E identidade, né, quando a gente tem o valor de x, que é igual ao valor de y. Então, ele quer saber nessa sétima qual dessas opções aqui é uma função identidade. É aquela que o valor de x é igual a y. No caso, é a letra B. f de x, que é y, é igual a x. Então, todo valor de x será também igual a y. Tá certo? Então, aqui a identidade é a letra B. 8. Qual dessas funções aqui, né, representada nesse desenho, como é a classificação dela? Ela é decrescente, linear e tal. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Primeiro, quando é que ela é linear? Quando ela é crescente ou decrescente, mas no sentido pegando a origem. Passando pela origem aqui, ela é considerada linear. Então, essa aqui é linear, que ela passa pela origem. Então, tem duas opções. Linear identidade ou apenas linear. Quando é que ela é identidade? Quando cada valor de x também é valor de y. Vamos ver aqui? Se a gente pegar aqui, ó, nesse encontro aqui, tá bom? Na reta. Então, eu tenho 1 para x, 1 para y. Se eu pegar esse outro ponto, aqui, ó, 2 para x, 2 para y. No x, 3 para x, 3 para y. Nessa parte do outro quadrante aqui negativo, também vai coincidir. Então, todos aqui, ó, a observação. O f de x, quer dizer, o y é igual a x. Então, ela também é identidade. Ela é linear, identidade, opção B. Certo? Vamos seguir aqui. Pois bem, nona questão, né? A gente tem a nona e a décima questões aí dentro de função. Qual zero, ou seja, qual é a raiz dessa seguinte função aqui? Quando ela diz raiz, pessoal, é que a gente vai colocar essa parte igual a zero, tá bom? Por isso que chama zero também. Então, a gente vai colocar essa parte aqui e igualar tudo a zero. Então, vai ficar 5x mais 45 igual a zero. Agora é só organizar uma equação normal do primeiro grau, né? 5x permanece, o 45 que está positivo de um lado passa para o outro lado negativo, menos 45. Então, agora é só fazer a relação de sinal e dividir. Menos por mais dá menos. 45 dividido por 5 dá 9. Então, x é igual a 9 negativo, opção C. Tá bom? Décima questão. Informe para quais valores de x a função f de x, que é y, né, é igual a menos 8x mais 40 é negativa. Pessoal, quando ele diz é negativa ou é positiva, então a gente não vai colocar um sinal de igual. A gente vai colocar um sinal de maior que ou menor que na verdade isso aqui vai ficar como uma inequação, não como uma equação.
Quando ele diz é negativa, quando é que algo é negativo? Quando é menor que zero, né? E é positivo quando é maior que zero. Sendo negativo, a gente vai ter que colocar o símbolo de menor que, tá bom? Então vai ficar isso aqui e o símbolo de menor que zero, porque é negativo. Então, menos 8x mais 40 menor que zero. Então, menos 8x continua, menor que. O 40 que é positivo passa negativo para o outro lado, menos 40. X, olha o que é que acontece, pessoal. Toda vez que você vem montando a inequação e do lado da letra ficar negativo, você muda a abertura do símbolo. Ou seja, se ela é menor que, vai ficar maior que, vai ficar virado aberto para o outro lado, tá bom? Só faz essa mudança de abertura da desigualdade se for negativo do lado do x, ok? Como aqui é negativo do lado do x, a abertura que era para a direita ficou para a esquerda agora. Então, no lugar de menor que, ficou maior que, né? E fez a relação do sinal normal, menos e menos mais. X é maior que 40 dividido por 8. X é maior que 5. Se x é maior que 5, opção A. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir, que ainda tem 5 questões. Pronto, nossas duas próximas questões já vai mudar um pouquinho para aqueles primeiros conteúdos, né, que a gente viu quando tivemos essa mudança para o ensino remoto. De porcentagem. A 11ª diz assim: um artigo esportivo teve um aumento de 30% e agora custa R$ 650. Qual era o preço antes desse aumento? Vocês estão lembrados que a montagem básica, uma das formas de calcular a porcentagem, é colocar uma regra de 3. De um lado, N, que são os números normais, do outro, os valores que tem percentual, né? Então, aqui sempre, o primeiro valor desse lado vai ser o valor total, embaixo dele vai ser o valor parcial, aqui embaixo vai ser a porcentagem parcial, tá bom? Então, veja só o que é que aconteceu. Eu não sei o preço inicial, o preço do início do cálculo. Então, o x vai ficar aqui, que valia 100%. Depois que aumentou 30%, ora, se já era 100%, com um aumento de 30% passou a ser 130%. E esse 130% após o aumento quer dizer que é um valor de R$ 650. Então, 130% equivale a R$ 650. Fez essa montagem, agora é só multiplicar de forma de x, né? Vou multiplicar meios por extremos, como a gente fala. Eu multiplico 130 por x, que fica 130x, e multiplico 650 por 100, que dá 65 mil. Agora é só dividir o número que está solto pelo número que tem letra. X vai ser igual a 65 mil dividido por 130. Corta um zero de cada, quando eu divido dá 500. Né? Então o valor inicial era, antes do aumento era 500. Opção aqui, letra D. Tá certo? 12ª. Se 60% de um número qualquer é 180, determine esse número. Ele não está dizendo o valor total do número, ele está dizendo apenas uma parte. Então, novamente, o nosso x vai ficar aqui, ó, que é o valor total que a gente não sabe. X que corresponde a 100%. Ele só diz uma parte do valor, ele só diz 60% do valor. Então, esse 60% vai ficar abaixo do 100, né? E esse 60% equivale a 180. Então, 60% equivale a 180. Montou, mesmo raciocínio, multiplicar aqui em forma de x, 60 vezes x, 60x, é igual a 180 vezes 100, 18 mil. Agora corta um zero de cada e divide, né? Vai ficar 1.800 dividido por 6, que dá 300. Opção A. Opção A, essa 12ª questão. Vamos aqui mais adiante para nossas 3 últimas questões. Na 13ª questão, é um conteúdo que a gente viu logo após porcentagem, que era a parte de juros, que se divide em juros simples e juro composto, né? Ela diz assim na 13ª, qual o valor dos juros simples? Então já está dizendo que é simples. Produzido por um capital de R$ 8.000 à vista, a taxa de 6% ao mês durante 5 meses. Você tem aquela regrazinha que bota J é igual a C e C vezes T dividido por 100, onde J é juros, C é capital, I é taxa e T é tempo. Antes de jogar na fórmula, você vai ter que olhar sempre se a taxa e o tempo estão na mesma medida, estão padronizados. Como a taxa está ao mês e o tempo é mês também, então está tudo padronizadozinho, pode jogar na fórmula que não precisa nenhuma transformação, né? Então vamos substituindo. J é igual capital, que é 8.000, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que é 5 meses, 5, né? Então fica 8.000 vezes 6 vezes 5.
dividido por 100, que é da regra. Quando eu multiplico 8.000 vezes 6 vezes 5, vai dar 240 mil. Dividido por 100, posso cortar 2 zeros de cada, né? Dá 2.400. Então, o valor dos juros é 2.400, letra B, ok? A 14ª questão é semelhante, só que é outro tipo de juros, os chamados juros compostos. Quanto receberá de juros no final do semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000, a taxa de 10% ao trimestre? Tem que ter esse mesmo cuidado, pessoal. No final de um semestre e a taxa é ao trimestre. Então, medidas não padronizadas de taxa e de tempo. Você vai ter que padronizar, né? Aí colocamos uma observação aqui que um semestre é igual a 2 trimestres, tá bom? E essa taxa tem que ser dividida por 100 fora da fórmula para depois você colocar na fórmula, tá bom? Então, um semestre é igual a 2 trimestres, tá bom? Para poder ficar tudo trimestre. Então, nós temos o cálculo do montante. O que seria o montante? É o valor do capital com mais os juros, com mais o que rendeu. Quando você junta tudo, você tem um montante. A forma dos juros compostos no montante é o seguinte. Montante é igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a N. M é montante, C é capital, esse 1 é da fórmula, o I é a taxa e o N é o tempo, tá bom? Então, bora lá, vamos substituir. Montante é igual a capital, 5.000, vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa. Essa taxa a gente vai ter que calcular no cantinho, a taxa não é 10%, então como é que eu transformo? 10 dividido por 100, que dá 0,1, né? 0,1 elevado ao tempo. O tempo, um semestre não é 2 trimestres, então no lugar do tempo eu coloco 2. Né? 2 trimestres, o 2 aqui em cima. Pronto, pessoal, eu tenho que calcular logo o parênteses, então vou baixar os 5.000 vezes 1 mais 0,1 dá 1,1. Baixa aqui o expoente, elevado a 2. Então nós ficamos com montante é igual a 5.000 vezes 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1, duas vezes, que dá 1,21, certo? Então vai ficar 5.000 que multiplica 1,21. Quando nós multiplicamos um pelo outro, vai dar 6.050. Cuidado que tem uma pegadinha aqui, viu? 6.050 não é a resposta. Por quê? 6.050 é o montante, mas ele quer saber os juros. E o que são os juros? A diferença é apenas o rendimento. Então, os juros, no caso dos juros compostos, você vai pegar o montante, que é isso que a gente acabou de encontrar, menos o capital, que é aquele valor que foi investido inicialmente. Então, 6.050 menos 5.000 vai dar a diferença, que é justamente os juros de 1.050. Tá bom? Então, 1.050 seria aqui letra C. Ok? E agora a gente vai para a nossa última questão da avaliação diagnóstica, que ela falava sobre medidas de tendência central, que é moda, média e mediana. Ó, veja só, quais valores são, respectivamente, na ordem, né, que aparece, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir. Os números são 133, 425, 244, 385, são todos esses números aqui, tá bom, pessoal? Vamos só relembrar aqui rapidamente o que é que significa cada coisa dessa. O que é moda, o que é média, o que é mediana. Moda é o valor que mais aparecer, o valor que mais se repetir é a moda. Mediana é um valor central de um conjunto de valores depois que eles estiverem em ordem crescente. Você primeiro coloca os valores todos em ordem crescente, do menor para o maior, e o valor que estiver ali no centro, né, na quantidade de valores, o centro, o valor central, vai ser a mediana. E a média, a gente está mais acostumado, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que aparecem, tá bom? Primeiro, a moda. A moda é o mais fácil que tem de identificar, né? A moda é o seguinte, o valor que mais aparece aqui é o 236. Ele aparece duas vezes, então ele é a moda, né? Então, moda 236. A mediana, pessoal, de acordo com o que a gente colocou aqui, primeiro a gente vai ter que organizar esses números que estão todos embaralhados na ordem e colocar eles em ordem crescente, do menor para o maior. Então, quando a gente organizou em ordem crescente, ficaram assim, ó, 133, 236, né? Tudo em ordem crescente, ó, até chegar a 1.000, que era o valor mais alto. Depois que a gente organizou, se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana vai ser o único valor central que vai aparecer. Se a quantidade de elementos for par, vão ficar dois elementos no meio, centrais, aí você vai ter que somar esses dois valores e dividir por 2. Vai ter que tirar a média deles dois, tá bom? Então a mediana colocamos, só que aqui nós temos 3, 6, 9, 10 valores. Se nós temos 10 valores, nós vamos ter dois valores no centro.
E os dois valores que estão no centro são esses dois aqui, que a gente destacou, 299 e 325. Como são dois valores, se for só um valor só que tivesse ficado no meio, ele próprio já seria a mediana, tá certo? Mas como são dois valores, você tem que somar e dividir por 2. Então, quando eu somo 299 mais 325, que vai dar 624, né? Quando eu divido por 2, 312. Então, 312 vai ser a minha mediana. E a média, quando eu somar todos esses valores, ó, 133 mais 236 e tal, quando eu somo todos eles, dá 3.611. Eu divido pela quantidade de elementos. Tem 10 elementos. Então vai ficar 3.611 dividido por 10, que vai dar 361,1. Então, pela ordem, ele quer primeiro moda. Quem é a moda? 236. Depois ele quer o quê? A média, 361,1. E por último, ele quer a mediana, que deu 312. 236, 361,1, 312. Opção letra A. A letra A é a opção correta para essa última questão nossa, tá bom? Está aí a correção, espero que a gente tenha feito essa revisão, né, corrigindo, e as dúvidas que eventualmente apareceram, que a gente possa ter tirado. Caso contrário, entre em contato conosco para que a gente possa tentar explicar melhor, certo? A partir da próxima semana, vamos dar continuidade e os materiais serão enviados como a gente estava enviando. Agora, mais uma vez, atenção aos prazos, que esses prazos modificaram, se alteraram, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!